Recording in progress. Olá, saudações. Estaremos hoje, então, abordando um pouquinho o solstício do inverno. Bom, o inverno, ele traz pra gente um movimento para dentro, não é? De interiorização. Um movimento onde nós nos aprofundamos, mergulhamos no nosso ser interno, que é exatamente o que a própria natureza traz para a gente, que os dias são mais curtos, então nós temos mais tempo com menos claridade. Então estaremos abordando todas essas relações das forças da natureza com a nossa própria natureza. Poderíamos iniciar fazendo uma pequena respiração, exatamente para podermos ir adentrando nesse estado mais interno, nesse estado onde a busca não seja no que está fora da gente, não seja uma busca projetada. Então vamos fazer uma pequena respiração. Você pode deixar o seu corpo bem apoiado, os seus pés, provavelmente você está sentada, sentado, seu quadril bem apoiado, encontrar o eixo do seu corpo e levar a atenção para a sua respiração. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Inspirando. Expirando. Continuando nesse fluxo, percebendo as passagens entre a inspiração e a expiração, quando o pulmão está cheio, há uma pequena suspensão, observando esse espaço, esse tempo. E no final da expiração também uma pequena suspensão. Observando assim 4 momentos na respiração: inspirar, suspender, expirar, suspender, e percebendo a naturalidade desse fluxo.
muito bem, levando assim a nossa atenção para a natureza do nosso próprio fluxo, a própria respiração, que é o primórdio do início da sustentação aqui da nossa vida. Segundo os ensinamentos do Tao, o inverno está ligado ao elemento água. Podemos retomar um pouquinho essa ideia, esse conceito dos elementos que são a madeira, que está ligada à primavera, o verão, que está ligado ao fogo, o final do verão, chamado alto verão, que está ligado ao elemento terra, o outono, que está ligado ao elemento metal, e o inverno, que está ligado ao elemento água, fazendo assim um ciclo. Um elemento gera o outro. Madeira gera o fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e água gera a madeira. Fazendo assim um ciclo constante. Então esse é o fluxo de energia de acordo com a translação, que são os movimentos que se dá no período de um ano. Estamos então agora entrando no solstício do inverno aqui no hemisfério sul e o solstício do verão lá no hemisfério norte. Então, como eu dizia, o inverno está ligado ao elemento água. A água tem a ver com profundeza, a água tem a ver com fluidez, a água tem a ver com essa interiorização, aquilo que está por trás de tudo. Temos assim, no livro I Ching, essa colocação dizendo sobre o movimento da água e o movimento da gente mesmo, das pessoas. Diz assim: assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem e nada faz perder a sua natureza essencial, também uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, seu coração chegará ao significado da situação. São, então, muitos significados que temos nessa síntese. Então, a ideia hoje é destrincharmos essa profundidade, essas várias perspectivas nessa síntese que eu acabei de colocar. Vamos assim. Começou aqui dizendo, assim como a água. Então, a água, como coloquei na introdução, a água flui ininterruptamente e ela chega no seu objetivo. Qual é o objetivo da água? Ir para o mar e ir para a profundeza. A profundeza é a própria camada magmática do planeta. É a água que está por baixo das rochas do planeta submersas. Então, a água, ela flui, ela não para de fluir. E ela vai sempre seguindo o seu caminho. E, como vimos, a água, ela é o que permite a manifestação de todo o mundo biológico, não é?
para ter vida, para existir o mundo biológico, a água é o fundamento. Tanto que na sequência dos 5 elementos, vimos que a água gera a madeira. Então, a própria flora, todas as plantas, elas são resultados da água, do movimento da água. Então, continuando, assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa. Imagine a água fluindo e tem uma passagem perigosa, uma queda ou uma montanha. Ela, como diz aqui, ela não vacila. Ela não vacila se ela deveria cair na queda e virar uma cachoeira, ou se ela deveria se paralisar diante uma montanha. Ela segue fluindo. Então ela não vacila diante de um obstáculo. E olha que o obstáculo é grande, seja uma grande queda ou uma grande montanha. Mas esse obstáculo traz um perigo, é uma situação de um perigo. Ela estava ali num leito super uniforme, então aparece um perigo. O perigo é, quando acontece um perigo, o perigo traz é uma sinalização, né? Um perigo é uma sinalização, quer dizer, algo diferente está ali podendo acontecer naquela situação. E, ao mesmo tempo que esse perigo traz um sinal, e quando trouxermos para nós, nas pessoas, que vai nos causar o medo, ele é uma sinalização, e quando usamos a palavra sinalização, significa o quê? É exatamente como se libertar desse perigo. Então aqui já estabelecemos uma primeira relação que vamos abordar bastante, que é o perigo, a ameaça relacionado ao medo que acontece em nós, pessoas. A água não. Então, esse medo, ele leva uma atenção específica, mas ao mesmo tempo ele traz a possibilidade de se libertar dele. Vamos ficar com esse tópico para desenvolvermos. Continuando. Assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa e nada faz perder a sua natureza essencial. Né? O que é essa natureza essencial? É a profundidade. Né? Ela vai sempre se aprofundando e vai sempre fluindo. Daí a relação da interiorização. A interiorização é um aprofundamento e é uma fluência. Né? Então, essa é a natureza dela. Ela, mesmo diante de um perigo, ela continua na sua própria natureza. E o que é que permite ela não vacilar? É a sua capacidade de adaptabilidade. A adaptabilidade é a capacidade de poder transitar, se adequando àquilo que está acontecendo. Então, é um movimento que não cria conflito. É um movimento que exatamente permite movimento, seja em qual situação for. Então, essa é a natureza da água. Trazendo para os conceitos do Yin e do Yang, esse é a força do Yin.
O Yin é a força da adaptabilidade, não é? É o oposto de uma ação bélica. É a capacidade de se adaptar. O que na frente vamos ver que isso é um campo para o desenvolvimento da sabedoria. Então, ela se mantém na sua natureza, mesmo diante do obstáculo, e esse momento que nós estamos agora, no solstício, é interessante observarmos o que é o aspecto da energia. A energia, evidentemente, ela é sempre anterior à forma, não é? A forma é resultado de energia, até mesmo o nosso próprio universo, não é? Então, o Big Bang, a primeira explosão, é pura energia, depois foi se consolidando todos os corpos celestiais e todos os outros corpos também, até chegar no mundo biológico. Então, a energia ela é anterior. O momento do solstício, seja o solstício do verão ou do inverno, mas no caso aqui do inverno, é esse solstício. Nós estamos aqui agora em 2022, o solstício foi agora no dia 21 de junho, às 6h14 da manhã. Esse momento, às 6h14 da manhã, foi o momento onde a relação noite e dia seria o momento aonde essa passagem, né, da noite para o dia, essa relação é onde fica menos tempo com claridade, né? Então, esse momento seria o momento do ápice dessa energia Yin. Porque a gente veio no outono, o outono veio vindo, a gente pode observar, né? Vai escurecendo mais cedo e o dia chega mais tarde. Então, o momento do solstício é no ápice disso. Então, energeticamente, é o ápice do Yin. Mas, vejam, é o ápice do Yin energeticamente falando, onde tem menos claridade. Mas, desse ápice, ainda virá todo o inverno. Porque a gente pensa que o inverno é um momento mais frio, é um momento de recolhimento. E é. Então, a partir desse ápice energético, acontecerá a forma, o resultado desse movimento da força Yin. Isso é bastante interessante a gente observar, porque a gente sempre leva a nossa ideia para a forma, para o que está para fora, né? Mas o que acontece fora sempre virá de um movimento energético que ele é invisível, vamos dizer assim, né? São camadas, são vibrações. Então é bastante interessante a gente observar aquilo que vem antes da realização ou da ação. Muito bem, aí continuando lá, assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa e nada faz a perder a sua natureza essencial, também uma pessoa sincera. Veja que nesse texto de Xing usa uma palavra sincera, né? Vamos aprofundar isso, né? Ele não fala só uma pessoa, é uma pessoa sincera. Por que uma pessoa sincera? Porque a água, ela, na sua natureza, ela simplesmente flui e se aprofunda. Uma pessoa, nós podemos nos paralisar, nós podemos fugir diante de um perigo, nós podemos parar de fluir. Quantas vezes já aconteceu isso conosco, né? Parar de fluir, outras vezes parar de se aprofundar, ir para a superfície. Então, aqui a sinalização é uma pessoa sincera. O que é uma pessoa sincera? Dentro dos ensinamentos do Tao, o meu mestre taoísta, o mestre Sheng, sempre usava essa palavra, né?
A sinceridade está ligado a quando nós não estamos engendrando as coisas. O engendrar as coisas são pensamentos, são ideias. A gente vai armando as situações para chegar a um objetivo que é próprio, um objetivo pessoal, egóico, não é? Então, a sinceridade é exatamente não estar engendrando o que nós vamos agir. O que não significa que a gente não tenha que ter planejamento. Sim, a gente tem planejamento. São aspectos diferentes. É não ficar engendrando, armando a situação, querendo que seja assim, que o outro seja assado, que o outro reaja de um jeito ou de outro, né? Então, a sinceridade é isso. É estar inteiro, íntegro. É uma integridade. Podemos até usar essa palavra, seria um comportamento autêntico, de autenticidade. Né? A autenticidade é exatamente como as forças da natureza, como as forças da água, não é? E essa força autêntica, genuína, é exatamente o que vai permitir a fluidez. Porque quando a gente vai engendrando, armando tudo, chega uma hora que já não flui mais. Tudo fica uma coisa, acaba impedindo a outra. Então, essa ideia que traz aqui. Então, também, da mesma maneira que a água, uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, e são muitas as dificuldades que nós vivenciamos, faz parte, é o nosso tema, é o mote da vida, é se deparar com dificuldades. Né? Essas dificuldades, esses empecilhos, esses impedimentos, né? Eles acabam gerando o quê? Insegurança. E acabam gerando receio. Acabam gerando medo. Então, o medo, dentro desses ensinamentos, é o que está ligado ao elemento água, ao inverno. Cada uma dos outros elementos, cada um dos outros movimentos e elementos tem uma característica, um sentimento mais relacionado. Então esse é o medo. Aí aqui por essa síntese a gente foi vendo por que é que vem, por que acontece o medo diante de um impedimento. E esse medo, como eu citei anteriormente, ele é uma sinalização, porque a nossa tendência, uma tendência provavelmente equivocada, é não ter medo, né? Falar para uma criança, não tenha medo. O medo, ele serve para quê? Para nossa preservação. Se nós não tivéssemos medo, nós não nos preservaríamos. Né? E esse elemento água tem a ver com a preservação. Já falaremos mais sobre isso. Com a nossa força ancestral, com a preservação da energia do Ti que recebemos no momento da fecundação. Então, até agora fizemos essa relação, né? Do medo com essa força Yin, essa relação do perigo, a água que se aprofunda, a água que flui. E continuando lá na frase, na síntese, então, também uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, o seu coração chegará ao significado da situação. Então vamos voltar um pouquinho aqui para coração. Coração, dentro dos ensinamentos do taoísmo, é um ideograma chamado Shin. Esse ideograma
ele significa a força do sentimento. Mas é interessante porque ele fala sentimento, mas ele fala também, o ideograma fala sentimento, mas fala também como se fosse um pensamento, uma ideia, uma mente, tá? Não no sentido fisiológico da mente ligada ao cérebro, né? Não no lado cognitivo, mas sim o coração como um sentimento, como uma ideia, como um pulso, como um reconhecimento de consciência que a gente tem, né? Então, eu acabo fazendo uma relação que seria, é como se fosse, trazendo por uma coisa mais fisiológica do nosso cérebro, é como se fosse áreas do nosso cérebro, tanto no córtex como no sistema límbico, são áreas do cérebro que está ligado ao sentimento, ao sentir, às conexões do sentir, do sentimento, não é? E então esse ideograma Shin, que é coração, mas é coração nesse sentido, não é o coração fisiológico, esse aqui, que pulsa aqui, né? Não é essa forma física do coração. É o coração como a gente fala, né? Eu gosto de você de coração. Ah, aquilo foi de coração, né? Então o coração é o ser, é essa capacidade, é o sentimento, é a nossa essência, na verdade, né? E é interessante, eu estava falando dessa visão dos ensinamentos do Tao. Se a gente trouxer para os ensinamentos do budismo, a gente vai trazer a palavra Chitta, né? Que é aquele termo bodhicitta, não é? Então, Chitta diz a mesma coisa, é o coração. Nessa visão do budismo usa mais a palavra mente, né? Então, é a mente como coração, é a mente como a nossa alma, é a mente como nessa visão, o nosso próprio Dharma, né? Então, é o nosso coração, é essa nossa existência. E a palavra bodhicitta, então, chitta é coração, e bodhi quer dizer, tem várias traduções, mas poderia ser desperto, né? Ou iluminado. Eu gosto mais da definição que é plenamente aberto. Plenamente aberto. Aí voltamos para aquela palavra anterior que é adaptabilidade. Para a gente ter adaptabilidade, a gente tem que estar plenamente aberto, não é? Então, o bodhicitta que tem essa ideia, né, como uma capacidade de iluminação, que seriam essas pessoas, esses seres iluminados que chegaram ao bodhicitta, ou seja, que chegaram a um coração plenamente aberto, um coração desperto, não é? Que é essa visão do Shin, do coração dentro da visão do taoísmo. Então, voltando lá, né? Na nossa frase, com o seu coração. Então, quando a pessoa confrontada com dificuldades, né? O seu coração, o seu ser, a sua abertura, a sua plena abertura, por meio da sua plena abertura, chegará ao significado da situação, né? O que seria esse significado da situação? Seria uma relação das causas, o significado da situação, as causas, né? O que nos trouxe aqui, para onde nós estamos indo, a relação da causa com o movimento, com o ato de caminhar, não é? E a própria sabedoria, né? De chegar ao significado da situação é exatamente isso. Estar nessa relação de causas e efeitos, ou seja, não estar culpando o outro, não estar projetando o outro,
não mergulhar, não sucumbir ao desespero quando vem um empecilho, não é? Ter essa relação de causa e efeito que vai permitir uma sabedoria. Né? E aqui voltamos a essa relação. A sabedoria, dentro desse conceito dos 5 movimentos, está ligada ao inverno, ao elemento água. A sabedoria é uma virtude, então são 5 virtudes, são as 5 virtudes ligadas aos 5 movimentos, né? Essas virtudes, vou dar uma passadinha rápida, essas virtudes são a sabedoria do elemento água, a generosidade no elemento madeira, a polidez no elemento fogo, a sinceridade no elemento terra e a justiça no elemento metal. Seriam as nossas virtudes, são capacidades que nós temos para desenvolver no nosso ato de caminhar. Então, essa relação do medo, da profundidade, da fluidez é esse caminho da abertura, do desenvolvimento da nossa sabedoria. Porque a sabedoria, ela não é um conhecimento adquirido. A sabedoria, ela não é um dicionário. A sabedoria não são aspectos somente cognitivos, né? A sabedoria é conhecer de fato o que está acontecendo, adentrar no que está acontecendo e ter a adaptabilidade para agir de uma maneira favorável diante da situação, diante da circunstância. E não uma coisa pré-determinada. E não uma coisa que busca um fim absoluto. Eu estou fazendo isso e tem que chegar naquilo. Então a sabedoria é esse acompanhamento que nós vamos tendo, essa capacidade de interagir e não nos paralisarmos. Não é? Bom, até aqui chegamos então nessa relação. Vou ler de novo a frase, né, para pegando a síntese, para a gente tendo um fio. Assim como a água, que não vacila ante nenhuma passagem perigosa e nada a faz perder a sua natureza essencial, também uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, seu coração chegará ao significado da situação. A gente vai esclarecendo, né? É uma pequena sabedoria que a gente vai adquirindo quando a gente vai adentrando. Isso aqui é a questão da profundidade. Então esse momento, essa questão do inverno, nos traz isso. O grande potencial é o aprofundamento. E o aprofundamento, ele se dá na interiorização, não é? Quando a gente está projetado de uma coisa para fora, para uma realização, para uma ação, para qualquer exteriorização, não há um aprofundamento, há um trânsito, sim, ele é natural. Isso será mais natural no verão, que é a força yang. Né? Então, o aprofundamento ele está ligado à interiorização. Mas a interiorização, ela no mundo que a gente vive, na atualidade, cada vez mais, né? Desde a Revolução Industrial até a Revolução Tecnológica e hoje, tudo é para fora, tudo é extrínseco, tudo, as redes sociais, a manifestação, a expressão, são milhões de canais de exteriorização, milhões de canais, muitas possibilidades. Sim, que bom, o mundo chegou aí, não tem como ir contra o mundo, né? O problema é a gente ficar apegado, dependente dessa exteriorização, dessa capacidade de expressão, de ação, de buscar resultados externos, né? Podemos até ver o lado crítico da nossa eficiência. A eficiência, por um lado, ela é favorável, mas por outro lado, ela vicia. Por outro lado, ela cria um apego. A gente só vai se sentir
acha que vai se sentir mais satisfeito quando for efetivo, né? Quando estiver resolvendo as coisas, mas não acaba. É que nem a ideia do coelhinho com aquela vara com a comida amarrada na frente da vara, né? Fica pondo ele correr, ele vai ficar correndo o tempo todo, é o que a gente faz, né? A gente é meio coelhinho assim, não é? Coloca a coisinha na frente, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que conseguir aquilo, conseguir aquilo, conseguir aquilo, conseguir coisas materiais, coisas emocionais, coisas em todos os aspectos nossos, não é? Então, cada vez o mundo dá mais oportunidade para isso. Então a gente tem que ficar mais atento, fica mais difícil uma interiorização, né? Uma interiorização que seja por um aspecto natural, como é o próprio inverno, como vimos agora, é menos tempo de claridade, a noite é mais longa, né? E a penetração no que ocorre antes das realizações. Porque para uma coisa se realizar, tem que ter um movimento interno, tem que ter algo favorável para que haja uma ação, qualquer tipo de manifestação, né? Por isso que é usado esse termo, que é o abismal, ou abissal, seria a mesma coisa, né? Então, o abismal, ele é a profundidade. No primeiro momento, quando a gente fala a palavra, dá até um medinho, né? Abismal, a gente já pensa em abismo, vai cair no abismo. A gente tem essa relação da profundidade, né? Não é o comum. O comum é ir para fora, é conseguir as coisas, né? Cada vez mais as sociedades vão levando a isso, no mundo inteiro, né? Então é o abismal, por isso que eu falo no sentido abissal, né? O abissal é a profundidade do mar. A profundidade do mar é o quê? É o objetivo da água. A água, ela desce, ela só desce, desce, desce. Ela enraiza, ela é que vem antes. A gente pode até observar o movimento da água nas estações. Na primavera, o que acontece? As coisas não crescem, então a água está o quê? Subindo. Ela está subindo, ela é ascendente, mas vai em todas as direções. Já no verão, ela é totalmente ascendente, não é? Muito calor, está subindo. No final do verão, ela começa a sua descendência. Começa. Tá lá na nuvem, começa a sua descendência, que são, aqui no hemisfério sul, são as águas de março. No outono, ela é totalmente descendente. As plantas vão secando, então vai descendendo. Então, em nós, nas pessoas que abordamos aqui no canal do YouTube, ali tem o vídeo, tem os vídeos desses vários solstícios e equinócios também, né? Então, o último que fizemos do outono, falamos muito dessa capacidade, dessa força descendente. A força descendente é a relação de causas e efeitos. É perceber o efeito indo através das causas, é estabelecer essa relação de causas e efeitos que permite a nossa maturidade, não é? Por isso que está ligado o outono à justiça. A justiça é a maturidade. A justiça são as coisas nos seus devidos lugares, nos seus justos lugares. E já chegando no inverno, essa água desceu, que é a natureza da água, a água vai para o mar e vai lá para baixo, para a camada magmática. Então ela é totalmente descendente e horizontal, porque ela desce e permanece horizontal. E nesse horizontal é que está a grande sabedoria. Ela está na profundidade e na profundidade dela ela está processando tudo aquilo que possa vir a existir. Então, essa força da descendência com a horizontalidade são todos os nutrientes para tudo. Se trouxermos para a flora, no inverno o que vai acontecer?
Dentro a planta não é a melhor hora de vários tipos de plantas crescerem, não é? Porque a terra está trabalhando dentro dela com quem? Com a água. A água vai estar processando os nutrientes necessários que não é visível a gente, está por baixo da terra, para que na primavera, quando a água estiver subindo, ela vai trazer esses nutrientes. E isso acontece também em todas as existências, inclusive na nossa própria existência. Pois, no inverno, o inverno, então, ele está ligado à nossa ancestralidade. Por isso que essa relação dentro do taoísmo com a medicina chinesa está ligado ao canal de energia dos rins. Os rins estão ligados à ancestralidade, ou seja, os rins é que têm os fluidos que permitem a própria procriação num adulto, não é? Então todo o sistema genital, espermatozoide nos homens, os óvulos nas mulheres. Então, ele é que processa quem? Fluidos. Fluidos são líquidos internos. Não é? No momento em que há a fecundação, essa primeira célula, nessa visão da medicina chinesa, dos ensinamentos do Tao, o universo doa um quantum, uma quantidade de energia para essa primeira célula. E esse quantum de energia é a cota de energia que nós temos para viver essa vida, essa encarnação. Então, aí é que está relacionado esse aspecto hereditário, ancestral, a preservação da espécie, o rim, essa profundidade da água, ela permite a fecundação e essa fecundação permite que o universo doe um quanto de energia para uma nova existência. Né? Por isso que, dentro desses ensinamentos, é fundamental a preservação da nossa energia. E a preservação da nossa energia se dá num momento maior no inverno. E daí que eu volto à interiorização. Se nós continuamos na nossa mesma agenda de sempre, em todas as estações, eu acordo para trabalhar, para ganhar dinheiro, pagar minhas contas, quero ter isso, quero comprar aquilo, quero realizar isso, quero ter tal tipo de sentimento, continuo naquela minha agenda. Essa agenda ela é sempre para o exterior, é sempre para uma exteriorização, para uma realização externa. Tem algo de errado? Não, a vida é assim, nós estamos aqui para isso, não é? Para isso não, estamos aqui também para isso. Essa é uma experiência, né, na existência. Mas, se é só essa agenda, não há interiorização. Se não há interiorização, não há a preservação da nossa energia. A gente gasta e gasta, sempre projetando por uma coisa para o exterior, para o que está fora, para a realização, não é? Então, a preservação de energia está ligada a essa interiorização e é um momento muito propício. Agora, principalmente agora, né, chegou o solstício, durante o inverno, tudo que a gente consiga fazer de interiorização, de dar mais tempo para as coisas, e não estar sempre buscando o resultado externo, de fora, né? De levar mais atenção para a nossa respiração, que é a primeira fonte de energia de manutenção, né? Da nossa própria alimentação, né? E também na nossa relação interpessoal, também buscar uma preservação. Sim, estar com o outro, né? Compartilhar com o outro, ter o compartilhamento, as parcerias, né? Mas sempre tendo a noção
da preservação da nossa energia e do outro também. Pensar em nós e no outro como uma preservação no trânsito interpessoal, observando de não deixar o trânsito interpessoal com muito ruído, com muita informação, com muita palavra, com muito desejo, com muita projeção, não é? Nós podemos fazer isso, buscando um pouco a harmonia com esse momento de interiorização, com essa força do Yin. Né? Tudo isso está ligado à virtude do inverno, que é a sabedoria. A sabedoria ela está ligada ao tempo, ela está além do tempo, ela não fica presa no tempo. O que vale é a percepção, o aprendizado, a experiência vivida, né, que a sabedoria vai se crescendo, consolidando dentro do nosso ser, dentro da nossa maturidade, não é? E tem uma visão bastante interessante que está ligado com essa capacidade de preservação, e tem uma outra linha do budismo que, que fala um pouco sobre o guerreiro, né? É o Shambhala, né? Tem até o livro e tal que é o Shambhala. Então fala sobre o guerreiro. O guerreiro, nessa visão, é bastante diferente do que nós vamos encontrar no dicionário. Essa visão, né, do herói, essa visão daquele que tem força, aquele guerreiro que luta, que faz guerras, né? O guerreiro é exatamente esse que consegue adentrar no seu coração, o que falávamos anteriormente. Então, é um termo bastante interessante, que é um coração valente. Não é uma pessoa valente, né? É um coração valente, né? Então, essa é a ideia dessa questão do guerreiro, né? Por quê? O guerreiro, ele faz uma relação. A gente, diante do impedimento, do medo, da insegurança, a gente tem uma tendência a ir para o nosso casulo, não é? A gente vai voltando para o nosso casulo. Ou eu vou ficando aqui o quanto dá, ou eu me paraliso, né? E diante de um mundo ameaçador, quando achamos que o mundo é ameaçador, a gente vai ficando um pouco nesse casulo. E aí a gente acaba tendo um medo de nós mesmos. O mundo é ameaçador, mas o medo é de nós mesmos. Da minha relação com esse mundo que parece ser ameaçador, né? É um medo de nós mesmos, ou melhor dizendo, é um medo da nossa própria existência, não é? Quando a gente vai para o casulo, tudo é ameaçador, a gente tem medo da nossa própria existência, não é? Quando a gente era criança, acho que a maioria de nós já vivenciou isso, não é? De ir lá à noite, dar aquele medo à noite ali, e é um medo da nossa existência. Eu me lembro. E aí você fica ali com aquele medo, você não consegue sair do medo. Um caminho que acabava acontecendo naturalmente, né? Você acabava, sei lá, dormindo, saindo daquele medo, quando você falava assim, o máximo que vai acontecer é eu morrer, não é? Naquele pensamento infantil, né? Que é a nossa existência, né? Então a gente tem o medo da nossa própria existência, né? Então a gente fala, não, então o máximo que vai acontecer é morrer. Tá bom, então calma, porque o máximo que vai acontecer vai ser eu morrer, não é? É uma realidade que a gente tem, né? Mas quando a gente volta para o nosso casulo, nós também podemos estar nos tornando pessoas mais egoístas, não é? Aquilo que está em volta, a ameaça das pessoas, do trabalho, disso e daquilo, e
a gente vai se tornando mais egoísta, porque é tudo para mim mesmo, é para mim a própria existência, é para mim, não é? Não é a relação com o que está acontecendo em volta, não há um trânsito com as coisas. É. A gente tem essa tendência de virar egoísta.